vamos falar sobre os 3 pilares fundamentais do processo de emagrecimento. E aí tu deve estar pensando assim, nossa, mas eu achei que era só a gente comer melhor e o emagrecimento aconteceria. Eu vou te dizer que não, que isso é o maior mito que já puderam te contar na vida, que simplesmente cuidar da tua alimentação é o que realmente vai fazer com que tu emagreça, porque isso não é verdade. Porque veja bem, o ato de se alimentar é um hábito que tu tem na tua vida. Todo hábito ele é gerado através de um gatilho. E esse gatilho ele é gerado através de sentimentos e pensamentos. Ou seja, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos é que disparam os gatilhos para a gente ter um comportamento, ou seja, para a gente ter uma ação, e aí essa ação vai nos trazer o resultado que a gente está colhendo. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, eu sei que a primeira coisa que tu pensa é: nossa, eu preciso comer direito, eu preciso comer saudável. Mas não é simplesmente o que comer, porque afinal, o que comer tu sabe. O que tu não sabe é como fazer para comer somente aquilo que é preciso para emagrecer. E quando a gente fala em como, a gente está falando de comportamento. Então, se a gente for analisar aí os pilares fundamentais do teu processo de emagrecimento, são 3 pilares, gente, que são essenciais. O pilar físico, o pilar comportamental e o pilar mental. E aí, tu sempre que pensa no processo de emagrecimento, tu só pensa, a primeira coisa que tu pensa é no pilar físico. Ou seja, por que no pilar físico? Porque tu pensa que tu vai te alimentar melhor, assim, o teu corpo vai mudar, e aí tu pensa que quando o teu corpo vai mudar, tu vai começar a agir diferente na vida, ou seja, os teus comportamentos vão ser modificados e com isso tu vai ser feliz, né? Tu vai mudar a forma com que tu pensa, a forma como tu encara, a forma até como tu te comporta aí no teu dia a dia. É exatamente assim que a gente acaba pensando quando a gente pensa em emagrecer. E não tá errado. Eu quero te dizer que tu não está errada em pensar desta forma, certo? Porque é verdade. Tu tem toda a razão quando tu pensa no corpo, depois que tu vai mudar ali o teu comportamento, os teus pensamentos. Isso é real. A única coisa que tu está pecando, né? Ou seja, que tu não está fazendo da forma correta, é a ordem cronológica de que isso acontece. Então, tu acha que primeiro tu resolve o teu físico, depois o teu comportamento muda e automaticamente os teus pensamentos vão mudar junto. Só que não é assim que acontece. A gente primeiro tem que mudar os nossos pensamentos, né? Ou seja, a primeira etapa do nosso emagrecimento é o nosso pilar mental. Aí depois que a gente consegue resolver o nosso pilar mental, é que a gente pula essa etapa. Lembra que eu falo que o processo de emagrecimento é uma escadinha que tu vai subindo um degrau de cada vez, né? Aí depois, então, que tu pula essa etapa aí do pilar mental, é que tu vai para o pilar comportamental. E aí o pilar físico, tu nem vai te preocupar. Por quê? Porque ele vai ser uma consequência dessa tua mudança de pensamentos e, consequentemente, dessa tua mudança aí de comportamento e automaticamente o emagrecimento vai ser uma consequência na tua vida, né? Então vamos pensar o seguinte: por que eu tô te dizendo que a forma como tu tá pensando hoje, ela não é na ordem cronológica correta? Porque veja bem, todas as ações que a gente tem na nossa vida hoje, elas são comandadas, né? Toda ação, ela é gerada a partir de um comando. E qual é esse comando? São os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Ou seja, a gente pensa algo e a gente gera um sentimento e aí automaticamente a gente vai gerar um comportamento, ou seja, uma ação. E quando a gente fala em comer, comer é uma ação, né? Eu vou comer, é um verbo, ou seja, é algo que você vai fazer.
esse comer, ele é despertado através de um sentimento e de um pensamento. Então, se tu não muda isso aqui antes, o teu pensamento e o teu sentimento, tu não consegue modificar a ação de comer. E aí, se a gente for desmembrar esses pilares, né, para entender exatamente o que cada um deles significa. Quando a gente fala no pilar físico, a gente está falando do quê? Do nosso corpo. Então, obviamente que para uma mudança do nosso corpo, né, ou para diminuir peso, ou para ter uma mudança de composição corporal, ou qualquer coisa do gênero que se assemelha ao nosso corpo, a gente vai precisar cuidar da nossa alimentação, sim. E aí, tu pode estar pensando, Nath, então tu está me dizendo que eu sou exatamente aquilo que eu como? É aquilo que tu come. Mas tu não pode esquecer que aquilo que tu come é decorrente daquilo que tu pensa e daquilo que tu sente. Então, nós podemos dizer que a nossa forma física, né? O nosso corpo, ele é decorrente daquilo que sentimos, pensamos e da forma como agimos, né? Ou seja, da forma como nos alimentamos, né? Não é simplesmente o comer, porque atrás do ato de comer existem outras vertentes, né, que precisam ser analisadas de uma forma muito assertiva. Caso contrário, tu não consegue fazer essa modificação desse hábito aí que tu construiu ao longo da tua vida. Então, sim, no pilar físico, quando a gente pensa no pilar físico, é o momento que a gente sim vai olhar para a nossa alimentação, que sim a gente vai olhar para fazer exercício físico, sabe? Eu costumo dizer aqui que o exercício físico, ele não é determinante para o teu emagrecimento, certo? Por quê? Porque o exercício físico, ele pode aumentar o teu gasto calórico, mas se tu não cuidar a quantidade de alimento que tu consome, de nada adianta ir fazer atividade física. Ou seja, não adianta tu comer um hambúrguer e depois querer ficar 3 horas na academia, porque tu não vai conseguir gastar a quantidade de calorias que tu consumiu comendo aquele hambúrguer. E aí, como é que a gente usa o exercício físico aqui no nosso processo de emagrecimento? A gente usa ele como nosso aliado. E por que aliado? Em primeiro lugar, porque com certeza ele vai aumentar o nosso gasto calórico, né? Ou seja, a quantidade de calorias que o nosso corpo gasta no decorrer de 24 horas. Então, se eu fizer exercício, obviamente que vai aumentar o meu gasto calórico. Ou seja, o déficit calórico vai ser maior. Maior o déficit calórico, maior será o meu emagrecimento. Então, esse é o primeiro ponto que tu pode usar aí o exercício como um benefício no teu processo de emagrecimento. O segundo ponto é que o exercício, ele também libera, ele te dá aquela descarga hormonal e aquela descarga daqueles hormônios que te geram aquela sensação de prazer. Então, quando tu está ativa, né, quando tu se movimenta, que tu faz exercício, automaticamente o teu corpo já tem aquela sensação de prazer que ele quer buscar às vezes no alimento. Então, a atividade física, sim, vai te ajudar a diminuir essa vontade de comer incontrolável. E só quem faz isso na prática, né? Quem realmente vivencia isso, vai conseguir entender o quanto o exercício físico é capaz, sim, de nos ajudar a controlar aquela vontade de comer feito uma capivara nervosa. Sem contar que quando a gente pensa em emagrecer, a gente não deve simplesmente pensar em emagrecer, e sim em levar uma vida saudável, certo? Por quê? Porque o nosso objetivo não é só emagrecer, e sim se manter magra. E para se manter magra, a gente tem que abandonar os comportamentos que a gente está tendo até então. Então, o exercício físico aqui, ele também entra para construir essa vida mais saudável, porque afinal nós somos seres humanos, nós somos feitos de músculo, né, membros, enfim, ou seja, a gente nasceu para se movimentar e não para ficar parado. E aí, né, lá nos primórdios, enfim, não existia carro, não existia escada rolante, não existia nada. Então,
tu se movimentava muito mais durante o dia. Tu não, né? Porque tu não vivia lá naquela época, com certeza. Mas então, digamos que o homem em si, né? Ele se movimentava muito mais, porque tudo ele fazia andando, né? Ou no máximo um cavalo ele usava, né? Mas não tinha essa comodidade que nós temos hoje, né? Então, automaticamente, hoje, tu tem uma vida muito mais sedentária. Porque até para ir na padaria, que é 2 quadras da tua casa, tu deve utilizar o carro ou pegar uma carona, ou sei lá. E aí tu vai no shopping, tu não vai na escada, no acesso de incêndio e sobe pela escada. Não, tu vai de escada rolante. Tu chega no teu prédio, tu não vai pela escada, tu pega o elevador. Então, todos nós somos muito sedentários. Então, o exercício aqui, a atividade física aqui, ela vem justamente para nos tirar desse ponto de sedentarismo. E a gente sabe também que hoje o sedentarismo, além de uma alimentação desregulada, estão totalmente associados a desenvolvimento de doenças crônicas, né? Como que tipo de doença, Nath? Câncer, diabetes, doença cardiovascular, sabe? Diversas doenças estão associadas ao sedentarismo e ao excesso de peso. E o excesso de peso está associado a uma alimentação desregulada, ou seja, uma alimentação cheia de alimentos industrializados, né? Alimentos ricos em açúcar, ricos em gordura. Então, quando a gente fala em pilar físico, a gente sim está falando de tudo isso. Quando a gente fala do pilar comportamental, a gente está falando das nossas ações, a forma como a gente se comporta no nosso dia a dia, sabe? A forma como a gente encara o alimento. Será que a gente usa realmente o alimento na sua função, que é nutrir o nosso corpo? Ou será que a gente já está usando o alimento como uma necessidade, como uma fonte de terapia? Então, é a forma como tu te relaciona com o alimento. Exatamente isso, é o teu comportamento, né? A forma como você se relaciona. E quando a gente fala no pilar mental, nós estamos falando em todos os sentimentos, em todos os pensamentos que estão associados aos teus comportamentos. Ou seja, quando tu pensa em emagrecer, né? Quando tu pensa na tua forma física, quando tu te olha no espelho, quais são os alimentos que tu vem nutrindo? Aí eu sempre pergunto assim, né, para te trazer uma reflexão, que é o seguinte: se hoje tu te alimentasse dos teus pensamentos e dos teus sentimentos, você seria nutrida, estaria muito nutrida, ou será que você estaria se envenenando, né? É exatamente isso que a gente tem que pensar. Por quê? Porque pensamentos e sentimentos ruins levam a comportamentos ruins. E esses comportamentos ruins fazem com que a gente tenha resultados ruins. E aí, gente, por que que a gente busca o alimento? Porque quando a gente está se sentindo mal, quando a gente está se sentindo triste, quando a gente está se sentindo, enfim, agoniada, com raiva, né? Todos os sentimentos que são gerados, a gente está se sentindo mal. E o que que o alimento é para nós também? Uma fonte de prazer. E é por isso que tu busca o alimento muitas vezes para, digamos, sanar as tuas emoções. Quantas vezes aí tu já percebeu que tu comeu as tuas emoções, né? Ou então, ai, Nath, eu como por ansiedade. Ai, Nath, mas eu como porque eu tô alegre, porque eu tô triste. Ou seja, todos os sentimentos que geram dentro de ti te levam ao ato de comer. E por que te levam ao ato de comer? Porque de certa forma, tu alimentou esse hábito no decorrer da tua vida, né? Tu tornou o comer um hábito. Então, é por isso que tu realmente vai buscar a comida. E aí, gente, quando a gente pensa no emagrecimento, a gente tem que olhar para esses 3 pilares. Caso contrário, tu nunca vai sanar o teu verdadeiro problema. Que qual é o verdadeiro problema de quem não consegue emagrecer? O verdadeiro problema não é não saber o que comer. Não.
é não saber controlar a vontade que tem de comer, é não saber se relacionar com o alimento, é não estabelecer uma relação de amor com o alimento. Hoje tu tem uma relação de amor e ódio, então tu fica brigando com aquele alimento o tempo todo. E aí o alimento, ele tem uma força muito grande na tua vida e tu se sente fraca em relação ao alimento, sabe? Porque o alimento hoje, ele é que domina as tuas ações e não você que domina ele para ter controle sobre aquilo que você faz. Então eu vou te pedir, se por acaso tu começar a pensar em emagrecer somente pelo pilar físico, pensar em fazer, comer melhor, pensar em fazer uma atividade física, será realmente que tu vai conseguir emagrecer? Se tu não tiver esse controle, né, de todas essas vertentes que estão por trás do ato de comer, será realmente que tu vai conseguir modificar esse hábito na tua vida? E aí, se a gente não modifica hábito, se a gente não modifica comportamento, será que a gente vai ter resultados positivos em relação àquilo que a gente realmente quer? Eu quero te deixar essa reflexão para te parar de acreditar que é uma dieta que vai te emagrecer, porque não é. Realmente não é uma dieta. E eu acho que tu sabe disso justamente pela quantidade de vezes que tu já fez dieta na tua vida e que tu não teve resultados positivos. Existe um comportamento que a gente precisa ter, né, para que a gente realmente alcance aí o emagrecimento e a gente se livre de vez aí do estado do efeito sanfona e que a gente consiga realmente emagrecer sem precisar de dietas restritivas, né? Aprendendo a comer para que a gente também não precise deixar de comer o que a gente gosta, para que a gente não tenha aquela coisa de alimentos proibidos, alimentos emagrecedores, né? E principalmente, gente, sem sofrimento. Enquanto você estiver tentando emagrecer e estiver sofrendo com isso, a chance de tu emagrecer, ela é quase nula, sabe? É muito difícil que o teu emagrecimento aconteça. Então, existem 3 níveis, né, antes do processo de emagrecimento acontecer. E quais são esses níveis? O primeiro deles é tu realmente querer emagrecer, né? Porque a primeira coisa é tu ter a consciência de que você realmente quer emagrecer. É ter a consciência de que aquilo realmente vai te fazer bem. A gente sempre fala, né, que a gente não ajuda quem não quer ser ajudado. É exatamente isso, não emagrece quem não quer emagrecer. Então, quantas vezes, né, eu recebo pessoas que me dizem assim, ó, ai, Nath, eu queria tanto que tu ajudasse aquela minha amiga, porque ela tá sofrendo. A minha primeira pergunta é a seguinte: eu ajudo, não tem problema nenhum, né? Tu pode dizer para ela vir se consultar comigo, mas a minha primeira pergunta é o seguinte: quem quer emagrecer? Tu quer que ela emagreça ou ela quer emagrecer? Não, ela não quer, mas eu quero. Então, pronto, já não começa. Porque não vai dar certo. Se tu não quiser de verdade, e o querer é assim, eu quero muito, porque eu não quero mais sofrer com isso, eu quero realmente poder usar as roupas que eu gosto, eu quero poder me sentir bem com o meu corpo, né? Então, se a gente não tiver a consciência do querer mesmo, a gente não consegue mudar. E aí, por exemplo, tu pode até me dizer assim, mas a minha amiga quer, ela só ainda não sabe. E isso às vezes realmente acontece. Porque às vezes o nosso querer é algo inconsciente. Mas enquanto ele está lá no nosso inconsciente, ou seja, embaixo do mar, né, lá no fundo do mar, a gente não consegue agir. Então, o primeiro passo é a gente tornar consciente esse nosso desejo, esse nosso querer emagrecer. E aí, depois que a gente entende que a gente realmente quer, mesmo que tu não saiba como vai fazer isso, né? Mas que tu entende que realmente é isso que tu quer, então a gente precisa
escolher emagrecer, né? Então a gente escolhe emagrecer, ou seja, quando a gente escolhe emagrecer, a gente já está num segundo nível do emagrecimento. Porque no momento que tu escolhe emagrecer, tu já começa a entender que tu vai sim ter que abdicar de algumas coisas para ter outras, que tu vai sim ter que se esforçar. Porque eu sempre falo que emagrecer é simples, mas eu nunca te falo que não vai exigir que tu se esforce. E sabe por que que tu vai ter que se esforçar? Porque hoje o teu comportamento não é esse. Então, sempre que tu vai mudar um comportamento, tu vai precisar sim fazer esforço. Por quê? Justamente porque tu não está acostumada a fazer aquilo. Ou seja, não é um hábito na tua vida fazer aquele novo comportamento. E aí tu vai precisar ficar mais atenta, tu vai precisar ficar mais vigilante. E no momento que a gente precisa de mais atenção, de mais vigia, é um momento que a gente gasta mais energia, né? Então, o nosso cérebro não pode ficar lá no modo econômico. Ele tem que dizer, opa, tem coisa diferente, o que está acontecendo aí? E é por isso que tu tem a sensação de que quando tu decide emagrecer, tu tem que se esforçar mais. E de fato tem. Mas, volto a dizer, emagrecer pode parecer difícil, mas é possível, é simples, desde que você esteja disposta a se esforçar. Exatamente para tudo que tu quer na tua vida, tudo que tu escolhe. No momento que tu escolheu a tua profissão, por exemplo, não sei, digamos que tu é advogada, que tu escolheu ser advogada, tu sabia que a primeira coisa que tu teria que fazer era terminar o colégio, né? Depois tu ia ter que passar no vestibular, ou seja, tu ia precisar se esforçar um pouco a mais, porque tu ia precisar estudar para passar por um processo seletivo. E aí depois tu sabia que tu ia ter que se esforçar ainda mais para passar aí, eu não sei quanto tempo é, mas sei lá, 4, 5 anos de graduação, para que tu realmente tivesse o diploma de advogado, correto? E aí, depois disso, tu ainda sabia que tu ia ter que te esforçar ainda mais para passar na prova da OAB. Então, quando a gente escolhe por algo, a gente tem que saber sim que precisaremos nos esforçar. Então, quando a gente escolhe pelo emagrecimento, e aí por isso que a gente está no segundo nível, porque a gente já traz para nossa consciência o fato de que sim, às vezes vamos precisar dizer não para ter alguns sim. Às vezes vamos ter que fazer mesmo sem vontade. Vamos ter que deixar de comer mesmo querendo comer, sabe? Vamos ter que daqui a pouco escolher quais os momentos que a gente vai comer e não comer o tempo todo, sabe? Então, de repente, se tu é uma pessoa que tem muitos eventos sociais e sempre é chamada para confraternização, se tu for em todas as confraternizações, tu for nelas todos os dias e todos os dias tu escolher comer e beber, não tem como tu escolher pelo emagrecimento. Então, sim, tu vai ter que escolher os momentos que tu realmente vai comer, que tu vai, de repente, tomar um drink. Ou seja, tu tem essa consciência quando tu escolhe emagrecer. E é por isso que tu já tá num nível acima. E aí, o terceiro nível, e o mais importante de todos, é quando tu realmente se compromete com aquilo que você escolheu. Ou seja, quando tu te compromete, tu está disposta a fazer aquilo que precisa ser feito, independente do tempo que demore, né? Independente da tua vontade, e tu tá disposta a realmente fazer aquilo que precisa ser feito para alcançar o teu resultado. O comprometimento, ele é fundamental no processo de emagrecimento. Se tu não se comprometer contigo, se tu não se comprometer com o teu desejo, a chance de tu alcançar uma vida que tu realmente quer viver é muito mais difícil. Vamos lembrar aqui do nosso exemplo de quando tu estava tentando, sei lá, se formar advogada. Tu precisou se comprometer com isso e aí tu precisou estudar para as provas, tu precisou de repente deixar de sair com as tuas amigas porque tu precisava estudar. Isso é se comprometer. Mesmo querendo sair com as amigas, curtir aquela festa, curtir aquela balada, tu diz assim, não, eu vou ficar aqui porque amanhã eu tenho prova, então eu preciso estudar.
Isso é se comprometer. Quando a gente, por exemplo, arruma um emprego, né? E aí a gente é contratada numa empresa. A pessoa diz assim para nós: olha, o teu horário é das 8 às 18 e o teu intervalo é do meio-dia a 1 hora da tarde. E aí, o que que acontece? Tu se compromete com aquilo que a pessoa fala. Então, tu estabelece uma rotina, né? Tu realmente coloca ali o teu despertador para acordar, para que tu realmente chegue naquele horário que foi determinado. Isso é comprometimento. O que que aconteceria se tu chegasse no trabalho um dia às 10, um dia ao meio-dia, um dia tu fosse só de tarde? Será que tu iria durar neste trabalho? Obviamente que não, né? E é por isso que tu precisa se comprometer com o teu processo de emagrecimento. E aí, quando a gente fala em comprometimento, a primeira pessoa que tu precisa se comprometer é contigo mesma. Porque tu é a pessoa mais importante da tua vida. Então, tu tem que fazer acordos contigo. Tu tem que dizer: olha, a partir de hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer desta forma, e tu não pode negociar contigo. Porque cada vez que tu negocia contigo, tu tá deixando o teu próprio comprometimento de lado. E aí, cada vez que tu negocia contigo e não faz aquilo que tu mesma se determinou a fazer, tu gera um sentimento ruim em ti. Porque afinal tu tinha se comprometido com aquilo e aí tu não fez. Então tu tem que fazer aquilo que você se comprometeu. E isso é um comportamento. Tudo que a gente quer alcançar na vida, a gente precisa treinar, 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 treinar. A segunda coisa que tu precisa fazer quando tu realmente está comprometida, gente, é parar de esconder que tu quer emagrecer. É parar de dizer que tu, não me importa, eu tô bem assim. E por que que eu te trago isso? Porque eu, por muito tempo, sempre disse que eu estava satisfeita com o meu corpo, que eu não me importava de ser gordinha e tal, né? Só que por que que eu falava isso? Porque lá no fundo mesmo, o que eu não queria era que quando eu fosse comer, as pessoas dissessem assim, ó, ai, mas tu não tava de dieta? Ai, vai comer? Como assim? Então eu mantinha o meu emagrecimento em sigilo, para que quando eu quisesse comer, quando me desse a vontade de comer, eu ia comer sem que ninguém ficasse me incomodando. Entende? Então tu tem que tirar isso de segredo. Não tem problema nenhum tu dizer para as pessoas que tu ama, que tu realmente quer emagrecer, que tu realmente precisa de ajuda, que realmente tá difícil a tua trajetória. Não tem problema nenhum tu dizer que tu precisa realmente aprender a se controlar, que tu não tá conseguindo ter controle sobre a tua alimentação, né? E aí tu usar dessas pessoas que te amam como apoio no teu processo, sabe? Como apoio na tua jornada. Deixa eu te contar uma história minha aqui. Quando eu já estava em processo de emagrecimento, né? Mas eu ainda tinha muita compulsão alimentar. Eu ainda às vezes comia em excesso, acabava me engordando de novo. Então eu não tinha conseguido ainda me livrar daquele efeito sanfona, certo? E aí, gente, eu sempre acompanhava, na época não era Instagram, né? Na época era blog. Eu acompanhava um blog de uma moça que tinha emagrecido. E ela tinha emagrecido muito. E eu olhava aquilo e dizia, meu Deus, que maravilha, né? Só que eu ficava com uma pergunta na minha cabeça. Eu ficava pensando assim, tá bom, ela emagreceu, mas como ela fez para emagrecer? Como ela fez para emagrecer tudo isso? E aí aquilo não me fazia sentido, sabe? E aí eu pensava assim, mas eu podia, né? Compartilhar o meu emagrecimento com as pessoas, mostrar para as pessoas como eu estou emagrecendo. Só que aí ao mesmo tempo vinha aquela dúvida, né? Aquela sensação de julgamento. Não, imagina, não vou me expor, é muita exposição. O que que as pessoas vão falar? E depois eu não conseguir. E aí vai todo mundo me julgar, vai todo mundo me criticar. Até que um dia eu fui lá e eu tive coragem, sabe? E eu peguei uma foto lá e postei no meu Instagram. E isso foi lá, acho que final de 2016, eu já nem lembro mais. E eu postei uma foto lá no meu Instagram. E, gente, aquela foto começou a repercutir de uma maneira assim que nem eu fazia ideia que aquilo realmente poderia acontecer. E aí, naquele momento, eu comecei a ficar com medo. Eu comecei a ficar com muito medo. Por quê? Porque eu pensava assim, meu Deus, eu ainda não sei como fazer para emagrecer. E agora eu coloquei que eu estou emagrecendo. As pessoas vão vir aqui, se eu não emagrecer, como vai ser? E aí, gente, no momento que eu me comprometi com muitas pessoas, porque aí eu comecei a ter muitos seguidores, né?
eu comecei a perceber que as pessoas estavam ali para olhar se eu ia conseguir emagrecer ou não. E aí isso realmente me fez ir buscar o caminho real do emagrecimento, ou seja, eu me comprometi com tanta gente que eu pensei o seguinte: eu vou ter que descobrir como é que se emagrece, porque eu não posso fracassar, eu não posso, eu não posso não conseguir, porque tem muita gente me olhando, tem muita gente se inspirando em mim. E aí, dessa forma é que eu realmente fui buscar como o emagrecimento acontecia, dessa forma realmente que eu consegui vencer a compulsão alimentar, que eu aprendi a controlar a minha vontade de comer, eu aprendi a estabelecer uma nova relação com o alimento. Hoje eu tenho total controle sobre o alimento, é eu que comando, eu que escolho o momento que eu vou comer, que eu não vou comer, e não mais esse alimento que tem essa força sobre mim. E tudo isso porque eu me comprometi. E eu não estou dizendo que tu tem que fazer a mesma coisa que eu, colocar nas tuas redes sociais, não. Mas tu precisa arrumar formas de se sentir comprometida. Então, quando tu chegar nesse nível de comprometimento, aí o teu emagrecimento vai acontecer e não tem como tu não conseguir emagrecer. Tem um dos meus mentores que eu acompanho, ele costuma dizer o seguinte: depois que a gente vê, não tem mais como desver. E é exatamente isso. Quando tu te compromete, né, contigo, quando tu faz todo esse caminho, que tu trilha todo esse caminho do emagrecimento, não tem mais como tu não seguir. Porque aí fica tipo aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Se tu não faz, tu se incomoda. Tu acaba se incomodando. E é exatamente assim que eu ensino as minhas alunas a emagrecer, e é por isso que elas têm resultados tão positivos. Porque elas aprendem o caminho, elas se comprometem com elas, com pessoas, e isso automaticamente faz com que elas mudem o seu comportamento em relação ao emagrecimento. E mudar o comportamento em relação ao emagrecimento tem como consequência o emagrecimento, ou seja, o corpo que tu quer. E aí, tu tendo o corpo que tu quer, tu vai poder usar a roupa que tu quer, tu vai parar de te sentir mal, e aí tu vai começar a gerar bons sentimentos. E esses sentimentos cada vez melhores, né, decorrentes dos resultados que tu tem, eles vão fazer com que tu tenha cada vez mais força para não só mudar o teu corpo, para mudar a tua vida. E veja bem, né? Eu fiz tudo isso, né, e compartilhei com vocês aqui, continuo compartilhando a minha rotina, a minha vida, e a minha vida realmente mudou. Gente, eu era servidora pública. A minha primeira formação, eu sou biomédica. Eu era servidora pública, eu era concursada, ou seja, eu tinha uma estabilidade financeira. Eu fui servidora pública por 10 anos. E quando eu comecei a realmente expor a minha vida, que eu comecei a emagrecer, eu comecei a perceber que existia um lado meu, assim, que me despertava um desejo muito grande de conseguir ajudar as pessoas da mesma forma que eu estava me ajudando, né? E aí foi que eu comecei a buscar comecei a buscar conhecimento, e na trajetória eu comecei a entender que esse conhecimento todo que eu estava buscando, ele podia se tornar uma nova profissão, né? Uma nova carreira. Ou seja, eu realmente, né, me exonerei do serviço público, isso foi lá em 2019 ainda, então são quase 3 anos já que eu me exonerei do serviço público. Fui fazer o curso de nutrição, me formei nutricionista, mudei relacionamento, sabe? Eu mudei a minha vida por completo. A minha vida deu um giro de exatamente 180 graus. Porque tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: caminha que a vida te encontra. Então, às vezes, a gente está assim, se sentindo paralisada, se sentindo frágil, sabe? Achando que a vida é isso, e que não tem muita graça, e é isso mesmo. Só que por que a gente pensa isso? Porque a gente não se movimenta. A partir do momento que a gente começa a se movimentar, as coisas começam a aparecer no nosso caminho. E aí, por isso que eu falo que emagrecer não é simplesmente emagrecer e ficar com um corpo bacana.
Não, é um processo muito maior, é um processo de transformação, é um processo onde tu entra assim dentro de ti mesma, sabe? E tu começa a conhecer a tua verdadeira essência, os teus verdadeiros desejos, tu começa a entender o que realmente te faz feliz. E aí, quando tu começa a emagrecer, tu desenvolve um sentimento muito grande de potência, e aí tu entende que tu pode sempre querer o melhor da vida, e aí tu começa a ir buscar, 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 e aí, gente, tu tá tão ocupada, mas tão ocupada buscando a vida que realmente vai te fazer feliz, e olha só, não tô dizendo que não tem perrengue, tá? Tem perrengue sim, mas tu consegue passar por esses perrengues de uma forma tão mais maravilhosa que tu vai estar tão ocupada indo buscar essa vida que tu sempre sonhou, que tu simplesmente vai esquecer de comer. Acredita em mim. Então, o processo de emagrecimento, ele é uma cura, sabe? É a cura de algo que tá fazendo tu ficar parada e tu realmente não viver o teu extraordinário. Porque a gente sempre tem algo para superar na vida. Então, para nós, é o emagrecimento. Para outras pessoas, de repente, são as drogas, o álcool, sei lá, um comportamento compulsivo, uma ansiedade exagerada, não sei. Existem N coisas que as pessoas têm que superar na vida. E sempre atrás da tua maior dificuldade é onde vai estar a tua maior oportunidade da vida. Então, quando a gente começa a curar essa coisa que nos incomoda a vida toda, a gente vai abrindo possibilidades para realmente para que a nossa vida floresça, sabe? É exatamente isso. Eu gosto muito da natureza, né? Então é exatamente isso, é o desabrochar de uma flor. Exatamente isso. Quando a gente começa a curar, quando a gente começa a transformar, quando a gente começa a entender que o emagrecimento ele é só a porta de entrada para nossa flor desabrochar, tudo começa a fazer muito mais sentido. E aí tu começa a se aproximar de pessoas que te fazem bem, tu começa a deixar para trás pessoas que não te fazem tão bem assim, sabe? Que acabam te fazendo sofrer. Tu começa a melhorar as tuas relações, tu começa a estabelecer limites para as pessoas, sabe? Tu não deixa mais que as pessoas te definam. Por quê? Porque tu entende verdadeiramente quem você é. Então percebe que por trás do emagrecimento existe todo um processo de transformação, um processo de cura, um processo de identificação com esse teu eu que tu acabou deixando pelo caminho, né? E por que tu acabou deixando o teu eu pelo caminho e junto com isso tu veio deixando a tua autoestima, né? Por isso que eu falo muito sobre o resgate da tua autoestima, porque ao longo das tuas experiências de vida, ao longo das tuas vivências, tu ouviu muita coisa e às vezes aquilo que tu ouviu, tu tomou para si como verdade. E aí tu passou a acreditar que tu realmente era aquilo. E aí tu te desconectou verdadeiramente da pessoa que tu realmente é. Tu passou a viver aquilo que você acreditou ser. E aí é justamente por isso que tu começa a ir se deixando, sabe, pelo caminho, a ficando pelo caminho. E é isso que a gente consegue resgatar quando a gente busca passar pelas nossas dificuldades, né? A gente busca resgatar o nosso verdadeiro eu, e aí a gente se conecta de novo com o nosso eu, e aí a gente entende quais são os nossos maiores desejos, os nossos maiores sonhos, a gente entende a se valorizar muito além de um corpo, a gente começa a entender que nós somos seres humanos, que não existe padrão de beleza, a gente começa a parar de se comparar, ou seja, a gente começa a ter comportamentos que não vão mais nos estimular ao sofrimento, e sim vão nos estimular a nossa felicidade, sabe? O nosso sentimento de bem-estar. E é exatamente isso que vai fazer a tua vontade de comer diminuir. E é por aí que a gente começa o processo de emagrecimento. É justamente fazendo essa conexão com o nosso eu de verdade e fazendo essa desconexão com esse eu que a gente passou a acreditar ser devido a experiências que a gente já teve. Agora deixa eu te dizer algo.
O passado a gente não consegue mudar. E normalmente o que, que é a depressão? Depressão é viver no passado, é viver aquilo que tu não consegue mudar. O que, que é a ansiedade? A ansiedade é excesso de futuro. Ou seja, é tu sempre buscar aquilo, é sempre olhar para aquilo que tu ainda não conquistou. Então tu quer muito estar lá, mas tu não tá, e isso te gera uma ansiedade muito grande. Então depressão é estar preso no passado. Ansiedade é excesso de futuro. Então, veja o que a gente precisa fazer. A gente precisa viver hoje, a gente precisa viver o nosso momento, a gente precisa entender o momento que a gente está vivendo, a gente precisa se acolher, a gente precisa se amar, a gente precisa, de repente, até se perdoar de coisas que a gente, de repente, fez e que a gente não se contenta muito com aquilo. Então, de repente, a gente precisa, inclusive, se perdoar. E a gente precisa entender que a nossa vida é hoje, sabe? As tuas experiências do passado, elas não definem quem tu é. O que define quem tu é aquilo que está no teu coração. E aí, quando tu consegue entender quem verdadeiramente você é, aí você consegue começar a fazer os movimentos necessários para superar as dificuldades da tua vida. E o emagrecimento, gente, é uma dificuldade, sabe? É uma aflição, é um desafio. E é exatamente isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se concentrar no momento presente e principalmente se reconectar com o nosso eu de verdade e se desconectar com esse eu de mentira que a gente acabou criando, né? Quantas vezes tu já se comparou com alguém? Sabe aquela coisa que a grama do vizinho é sempre mais verde? Então, isso te causa sentimento ruim, sabe? A tua única comparação deve ser contigo mesma, porque tu tem que estar sempre buscando querer ser um pouco melhor, sabe? Se comparar com outras pessoas, eu digo que é um ato até de crueldade, é maldade demais contigo. E se tu olhar ao teu redor, tu vai conseguir perceber que ninguém é igual a ninguém, né? Até os gêmeos idênticos, tu consegue depois dizer quem é quem, né? Justamente pelos comportamentos, pela forma de vestir, pela forma de agir. Por quê, gente? Porque imagina se todo mundo fosse igual. Como seria o mundo? Cada um tem a sua beleza, na sua particularidade, sabe? Cada um tem a sua forma de agir, a sua forma de falar, a sua forma de comunicar. Nós somos seres únicos. Então, como é que tu vai te comparar com alguém se não existe ninguém, absolutamente ninguém no mundo igual a você? E aí tu percebe que diversos comportamentos esses comportamentos todos, eles acabam te trazendo insatisfação. E aí onde a gente vai buscar a nossa satisfação? Lá no alimento. Então, gente, o emagrecer é algo muito mais profundo do que uma dieta. E é exatamente por não ir nesta profundidade que você diz: eu estou a vida toda tentando emagrecer e não consigo. E o mais legal, né? Hoje eu até postei nos meus stories, porque eu provei uma calça, coloquei uma calça hoje, que eu comprei essa calça há 60 dias. Gente, essa calça tá caindo. Nath, tu tá de dieta? Não, não tô. Eu não faço dieta. Eu vivo a vida como eu escolhi viver. Mas eu tô tão ocupada, né, com o meu trabalho aqui, me dedicando a vocês, pensando em coisas novas, em projetos, pensando em sonhos, em como buscar esses sonhos, que às vezes eu realmente acabo esquecendo de comer. E reflete aonde isso? No meu corpo. No meu corpo, sabe? Hoje eu sou uma pessoa que eu sou muito satisfeita com o meu corpo, mesmo com todas as minhas imperfeições, porque isso é que a gente tem que aprender. A gente precisa se amar verdadeiramente, sabe? Mesmo com todas as nossas imperfeições. Porque quanto mais a gente busca a perfeição, mais longe dela a gente fica. Porque a gente nunca vai ser perfeito. Ninguém no mundo é perfeito. Todo mundo sempre busca, todo mundo sempre precisa aprender algo para evoluir, para ser melhor. Eu costumo dizer sempre que quando a gente alcança a perfeição é quando com certeza a gente já está lá no nosso caixão, né? E nossa alma já está lá com Jesus.
o nosso espírito já está bem evoluído. Aí esse é o momento da perfeição, né? Porque daí a gente sai desse mundo aqui, onde a gente tem que ficar batalhando todo dia, a gente vai viver lá no bem bom, né? Então é isso que tu precisa entender, que tu nunca vai chegar à perfeição. E aí, gente, quando a gente entende que a gente não precisa ser perfeita, que a gente só precisa ser feliz, sabe? Do jeito que a gente quer, sabe? A gente precisa se olhar no espelho e a gente precisa se achar bonita, a gente precisa se gostar, a gente precisa se arrumar pra gente. Isso tudo começa a fazer muito sentido. E aí, o emagrecimento é uma das consequências dessa transformação toda. Então, eu tenho certeza que isso é algo que tu precisa levar para tua vida, porque eu vou te dizer que foi algo que mudou a minha vida. E quero te dizer que eu era uma pessoa que eu não gostava da minha imagem, tá? Eu não me olhava no espelho, gente. Não, de jeito nenhum. Assim, eu passava na rua, vitrine de loja, vidro de carro, sabe? Eu virava o rosto, assim, ó, para não ter que olhar para aquilo daquela forma. Eu não queria ver a minha imagem refletida em lugar nenhum. Eu me achava, assim, extremamente horrorosa. Hoje, eu vejo um espelho, eu tô batendo foto, eu tô sempre me olhando no espelho, eu me olho no espelho quando eu acordo, eu me olho no espelho quando eu vou dormir. Durante o dia, se eu passo, né, na frente do espelho, eu me olho também. Por quê? Porque eu desenvolvi, eu treinei isso em mim para que eu conseguisse me olhar e me achar bonita. E hoje eu realmente eu me olho e eu me acho muito bonita mesmo. Porque isso foi treino, porque eu entendi que a minha beleza não é meu corpo. A minha beleza, ela vem de dentro, sabe? Porque a nossa beleza reflete a nossa alma. Então, quanto maior o brilho do teu olho, sabe? Quanto melhor tu estiver na tua vida, mais bonita tu vai se perceber, mais bonitas as pessoas vão te perceber. É, tem uma coisa que aconteceu na minha vida que eu achei muito curioso, né? Que quando eu realmente comecei a mudar de vida, veja bem, não tô falando quando eu comecei a emagrecer, eu tô falando quando eu comecei a mudar de vida, que eu comecei a realmente amar o meu trabalho, né? Porque eu não gostava do meu trabalho. O meu trabalho me causava uma ansiedade muito grande, né? Me causava uma sensação de injustiça muito grande, me fazia muito mal. Às vezes eu acordava chorando para ir trabalhar, né? E aí, quando eu comecei a realmente mudar de vida, que eu passei a amar o meu trabalho, eu recebia muito elogio das pessoas e me diziam assim: ó, nossa, Nath, tu tá cada dia mais bonita. E, gente, meu corpo não tinha mudado nada. Mas a minha alma tinha mudado, o meu sentimento tinha mudado. E aí, com isso, eu conseguia refletir o brilho do meu olho. E é isso, é daí que vem a tua beleza. A tua beleza vem de dentro. Pensa, a tua beleza vem do teu desabrochar. Quando que uma rosa fica mais bonita? Quando ela é um botão ou quando ela desabrocha? Né? Então é o teu florescer. E o teu florescer só vai acontecer quando tu realmente fizer essa viagem profunda para dentro de ti e entender verdadeiramente quem você é e parar de acreditar naquela pessoa que você criou.